E a Conmebol vai abrir um processo disciplinar contra o atacante Bruno Henrique. Eu vou falar sobre isso. Vou falar do Flamengo que nega festa dos jogadores na Argentina e ameaça processar o Léo Dias. E vou falar também do técnico Felipe Luiz, que vai entrar com time reserva contra o Corinthians devido ao desgaste físico do último jogo. Então, galera, eu vou fazer um pedido simples e rápido para vocês não pularem esse vídeo, até porque hoje eu tô trazendo informações importantíssimas e eu quero deixar vocês por dentro de tudo sobre o nosso Mengão. Bom, rapaziada, antes de falar da Conmebol Libertadores, que vai abrir um processo disciplinar contra o atacante Bruno Henrique, eu queria fazer um pedido mais que especial nesse sábado para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Já aperta aqui o botão, já se inscreve aí no canal, aproveita que vocês se inscreveram no canal, ative o sino de notificação porque é muito importante, rapaziada, ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Flamengo, vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, rapaziada, agora sim, vamos pro que interessa e deixa eu começar esse vídeo de hoje, nesse sábado, passando essa informação bastante importante para vocês, rapaziada. O que acontece é o seguinte: a Conmebol Libertadores vai abrir um processo disciplinar contra o atacante Bruno Henrique do Flamengo. Mas vem comigo, rapaziada, que eu vou explicar toda essa situação para todos vocês. Olha só essa informação, galera, dá uma olhada. A Conmebol abre processo disciplinar contra o Bruno Henrique por gestos obscenos, rapaziada, após o fim da partida entre Estudiantes e Flamengo em La Plata, na Argentina, rapaziada. O camisa 27 mostrou o dedo do meio e segurou as partes íntimas em direção à torcida do Estudiantes e fez vários xingamentos, rapaziada, como filho da... E eu não vou continuar, rapaziada, mas continua aqui, galera, O atacante pode ser multado e, dependendo do enquadramento, rapaziada, no regulamento, até ser suspenso de jogos do mais querido na competição. Ou seja, rapaziada, a informação que eu apurei para vocês foi que depois que acabou o jogo, depois que acabou as penalidades em que o Flamengo se classificou em cima do Estudiantes, o Bruno Henrique, rapaziada, fez gestos obscenos ali pra torcida do Estudiantes, galera. O cara soltou o que tava preso dentro dele ali, no coração dele, porque é engraçado, rapaziada, quando é jogador do Flamengo que faz alguma coisa, o cara rapidamente ali pode ser punido. E quando tava jogando, rapaziada, o que os jogadores do Flamengo não escutaram ali dentro do campo, rapaziada, justamente da torcida do Estudiantes, e nada acontece, rapaziada, quando a torcida do Estudiantes faz gesto ali de racismo para os jogadores do Flamengo, não acontece nada, né, rapaziada? Engraçado de que quando a torcida do próprio Estudiantes apedreja o ônibus do Flamengo, quebra os vidros ali do ônibus do Flamengo com pedras simplesmente gigantescas, não acontece nada, rapaziada. Mas quando é jogador do Flamengo que faz alguma coisa, que fala ali o que está entalado no jogo inteiro, os jogadores do Flamengo podem ser multados, pode ser ali suspenso de jogos, rapaziada. É engraçado como querem prejudicar o Flamengo, mas quando é do lado de lá, nada acontece, rapaziada. A negada passa o pano mesmo e a galera passa o pano e simplesmente nada acontece. Mas agora, quando é jogador do Flamengo, os caras simplesmente, rapaziada, querem ali prejudicar o Mengão, e isso é inadmissível. Mas eu queria saber de vocês, torcedores do Flamengo, vocês acham justo, rapaziada, o que pode acontecer com o Bruno Henrique ser suspenso, rapaziada, da Libertadores da América, pelo fato ali que ele simplesmente desabafou num campo, rapaziada? Eu queria que vocês deixassem o comentário de vocês sobre essa situação. Mudando de assunto, galera, e continuando aqui, falando de Flamengo, falando justamente sobre esse jogo, rapaziada. O que acontece é o seguinte, porque depois desse jogo ali deu muito o que se falar. O que acontece, rapaziada, foi o seguinte: depois que o Flamengo acabou o jogo e ganhou nos pênaltis do Estudiantes, o Flamengo foi se concentrar, foi para sua concentração, rapaziada. Porém, saiu a informação que os jogadores do Flamengo, depois que acabou o jogo, foi para uma festinha, rapaziada, particular. E isso rendeu muito, rapaziada, o que se falar. E o Flamengo, em nota oficial, ameaçou processar o cara que publicou essa informação, rapaziada. Mas vem comigo que eu vou repassar essa notícia para vocês. Olha só. O Flamengo rebateu nessa sexta-feira, dia 26, a informação publicada pelo portal Léo Dias, rapaziada, de que os jogadores
teriam deixado o hotel na Argentina para ir a uma festa após a classificação contra o Estudiantes na Libertadores. O clube informou que a notícia é falsa, rapaziada, e anunciou que tomará todas as medidas judiciais cabíveis. Segundo a nota oficial, enquanto a delegação rubro-negra viajava de Buenos Aires para São Paulo, o referido portal publicou uma narrativa mentirosa e irresponsável. O clube explicou que após o jogo, a equipe retornou ao hotel às 2h30 da manhã, rapaziada, foi direto para o jantar e permaneceu no local até por volta das 4 horas, rapaziada. Mas continua. O Flamengo destacou também que a delegação estava hospedada em um hotel afastado da capital argentina, o que inviabilizaria a saída dos atletas a qualquer festa. Ou seja, rapaziada, para quem ainda não entendeu, o portal Léo Dias publicou a informação de que depois que os jogadores do Flamengo se classificou lá na Argentina, jogadores do Mengão foram para uma festinha particular, rapaziada. Ou seja, o Flamengo desmentiu essa informação e ainda afirmou que vai processar o portal Léo Dias, rapaziada. É por isso que eu falo, galera, ó, não pode se acreditar em tudo que vê, até porque essa informação poderia causar uma grande polêmica por parte da torcida rubro-negra, rapaziada. E o Flamengo logo tratou de desmentir essa informação e ainda afirmou que vai processar o portal Léo Dias. Mudando de assunto, rapaziada. E é claro, continuando aqui falando de Flamengo, falando do jogo de amanhã, rapaziada, porque hoje é sábado, amanhã é domingo e o Flamengo vai enfrentar o Corinthians fora de casa. Com essa informação que eu apurei, galera, ó, o Flamengo pode ir com time reserva justamente contra o Corinthians pelo desgaste físico do jogo contra o Estudiantes, rapaziada. Mas vamos aqui saber como é que vai ficar o time do Flamengo sobre essa situação de ir com o time reserva, rapaziada. Olha só. Devido ao desgaste físico do elenco, o técnico Felipe Luiz deve promover uma rotação no time, rapaziada. A expectativa do clube é utilizar a pausa para a data FIFA entre os dias 6 e 14 de outubro para recuperar os jogadores. Até lá, rapaziada, porém, o Flamengo enfrentará uma maratona de 3 partidas em sequência, todas pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, a tendência é que a equipe atue com uma formação modificada neste domingo, rapaziada. A informação que eu apurei é que o técnico Felipe Luiz não vai colocar ali parte dos jogadores titulares, vai fazer uma rotação no time, né, rapaziada? E ali vai fazer uma mescla no time e vai colocar jogadores reservas, considerados reservas, para jogar contra o Corinthians, rapaziada. O Flamengo, que no último jogo empatou com o Vasco da Gama, viu o Palmeiras ganhando, viu o Cruzeiro também ganhando e viu ele se aproximando ainda mais, rapaziada. Informação que eu digo para vocês é a seguinte: o Flamengo não pode perder. O Flamengo não pode perder ali pro Corinthians. O Flamengo se perder, rapaziada, e o Palmeiras ganhar, e o Cruzeiro ganhar, o Palmeiras simplesmente passa o Flamengo, rapaziada. Eu acho que passa, galera, ó. E, rapaziada, a situação fica a seguinte: eu acho que se o técnico Felipe Luiz decidir poupar os jogadores e se de repentemente o Flamengo perde pro Corinthians, rapaziada, Palmeiras ganha, o Cruzeiro ganha, os torcedores do Flamengo acho que não vão entender, rapaziada, porque vão falar: e quando era o time do Jorge Jesus, ele não poupava. Ou seja, rapaziada, é uma situação arriscada para o técnico Felipe Luiz, já que o Felipe Luiz vai ter 2 jogos na semifinal da Libertadores e vai arriscar contra o Corinthians, vai arriscar perder a liderança contra o Corinthians se entrar com o time reserva, rapaziada. Temos que ficar atentos nessa situação, porque é um jogo ali que o Flamengo também não pode perder e não pode dar mole ali sobre a liderança do Brasileirão, rapaziada. Eu, particularmente, eu não sou de acordo o técnico Felipe Luiz poupar jogadores contra o Corinthians amanhã no Campeonato Brasileiro, rapaziada. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando falando de Flamengo, falando de desgaste físico, rapaziada, deixa eu falar de 3 jogadores, porque esses 3 jogadores que eu vou citar agora, rapaziada, provavelmente não vão estar em campo amanhã, a não ser que o técnico Felipe Luiz mude de ideia nos últimos minutos, rapaziada. Olha só, galera, quem são esses jogadores? Dá uma olhada. No jogo contra o Estudiantes, alguns atletas chegaram próximo ao limite físico, rapaziada. Plata passou por uma avaliação antes da partida, enquanto Jorginho, rapaziada, que seria substituído mais cedo, permaneceu em campo até o final por conta das penalidades, rapaziada. Já Saul, rapaziada,
também apresentou sinais de cansaço e o elenco passará por avaliação para determinar quem estará apto para jogar contra o Corinthians. Ou seja, tanto Saul Niguez, como o Jorginho, como o Gonzalo Plata, rapaziada, chegaram ali no seu limite físico e eles praticamente não podem atuar amanhã contra o Corinthians. Lembrando, rapaziada, a não ser que o técnico Felipe Luiz avalie ele novamente, o departamento médico avalie novamente e coloque eles para jogar de último minuto. Mas nesse caso, sobre essa informação aqui, que fala que os 3 jogadores não vão jogar amanhã e vão ser poupados, a gente vai ver ali nas informações de amanhã, né, rapaziada, pra gente ficar bastante atualizados. Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Flamengo, deixa eu falar, já que eu tô falando do jogo de amanhã, deixa eu falar da arbitragem que já está definida, rapaziada. Olha só, quem é que vai apitar o jogo de amanhã entre Corinthians versus Flamengo? Olha só, rapaziada. O Wilton Pereira Sampaio, rapaziada, faz parte do quadro de arbitragem de Goiás e será auxiliado por Bruno Rafael Pires, de Goiás também, e Bruno Bosquilha, rapaziada, do Paraná. Já o VAR fica por conta de Wagner Helwai, de Santa Catarina, e o Flamengo e Corinthians se enfrentarão nesse domingo, às 8h30, na Neoquímica Arena, rapaziada. Ou seja, né, galera? Informação é de que o Wilton Pereira Sampaio vai apitar o jogo e eu vou falar o que eu falo sempre, rapaziada. Eu vou torcer para que ele apite bem essa partida, para que não seja o protagonista do jogo e esqueça tanto o Flamengo como o Corinthians e deixa aí as equipes jogarem, né, rapaziada? Que vença o melhor e que vença o meu Mengão. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui e quero agradecer a todos vocês por vir até o final do vídeo, dar aquela fortalecida top que só vocês sabem dar, né, rapaziada? Lembrando, todo dia eu tô trazendo informações do nosso Flamengo. Se eu fosse vocês, já dava aquela moral, já se inscrevia aí no canal e vamos que vamos ali, rumo aos 1000 inscritos nesse canal e conto com vocês. Valeu!